Olá, sejam bem-vindos ao meu canal de teologia. Eu me chamo Gabriel e seja bem-vindo aqui. Esse canal eu dei o nome de Recomeço Teológico justamente porque ele sinaliza um recomeço à minha vida, à Bíblia, à teologia. Enfim, eu negligenciei esses pontos que creio eu que fazem parte do meu chamado, devido a muitas questões da vida. Só que para um recomeço, muitas vezes a gente acaba pensando o que a gente vai falar. E quer saber de uma coisa? Eu decidi que vou compartilhar um alicerce teológico com vocês e vou fazer uma breve reflexão sobre esse alicerce. Eu peço a licença para vocês para pegar minha Bíblia para compartilhar essa passagem bíblica com vocês. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E só aqui mesmo, meus senhores, creio que você, quer cristão, quer não, você já ouviu falar muito desse versículo. E eu não sou aquele teólogo que simplesmente tem uma linha que ela é liberal e que realmente crê que a Bíblia não é a palavra inspirada de Deus. A Bíblia ela é a palavra inspirada de Deus sobre a minha visão teológica. Então, parte do que a Bíblia fala, eu procuro viver. E na verdade não parte dela, mas eu quero viver a palavra de Deus na minha vida. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue perceber por que o Evangelho ele é tão estranho? É exatamente essa palavra mesmo, estranho. O Evangelho ele é estranho, por quê? Porque no mundo capitalista que nós vivemos, ou até mesmo no mundo que enfatiza muito mérito, um mundo que enfatiza muito esforço, vontade, querer, vitória, conquista, né? Um mundo que, especialmente nos tempos de hoje, que é um mundo de muito pós-modernismo, né? Que tem toda essa fragmentariedade, até mesmo de religiões. Você hoje, igual um Lego, você monta a sua religião. Você já percebeu isso? É muito difícil você pegar alguém que ele tem uma linha que segue um dogma. Muitas pessoas, elas estão montando, fazendo o leguinho das suas religiões. Ou seja, elas montam o seu Deus conforme o seu querer. Então elas criam algo que lhe seja palatável. Muitas vezes você já percebeu que algumas pessoas elas acabam pegando pontos interessantes de diferentes religiões e aí elas pegam o melhor delas e colocam para a sua vida. E veja bem, sob algum aspecto não tem nada de errado nisso, mas isso pode talvez significar uma certa imaturidade espiritual, não sei. Pode ser, talvez precise de uma certa maturação ou talvez essa pessoa precise realmente responder a algumas questões. O fato é que o Evangelho ele vem falar do mérito de uma só pessoa, Jesus Cristo, que através do que ele fez na cruz do Calvário, nós temos acesso a Deus e temos a oportunidade de ter um relacionamento com Ele. Temos a oportunidade da nossa vida não ser realmente dominada pelo pecado, embora sejamos pecadores. Temos a oportunidade de ter o Espírito Santo habitando no nosso coração. E hoje, especialmente, eu quero falar para você, para que você não abandone tua fé e não relativize as coisas. Se você quer ouvir as palavras de Jesus,
se você aprecia tanto a Jesus, se você coloca muitas vezes versículo bíblico nos seus stories, nas suas postagens, você compartilha orações ou coisas do tipo, novamente não há nada de errado nisso. Mas é importante que você intencionalmente, e creio eu que isso seja importante, intencionalmente não faça postagens. Intencionalmente fique e se reserve das redes sociais, saia das redes sociais e busque um tempo com Deus, busque um tempo em que você realmente vai ter um contato com Deus, isso é importante. Não poste versículos da Bíblia, não poste. Sinta o desejo no coração quando isso lhe aprouver. Mas por que eu falo isso? Porque o próprio Jesus, ele fala ali no Sermão do Monte, quando orares, fecha a porta, entra no teu quarto, e Deus que te vê em secreto te recompensará em secreto. Isso é muito importante, é a importância do sigilo da nossa vida com Deus. Isso não significa que não devemos compartilhar coisas que nós julgamos boas, não me entenda errado. Eu estou dizendo que é importante você sondar e conhecer o seu coração para saber até qual é a motivação disso tudo. Jesus, ele falou de muitas questões secretas também, por exemplo, quando jejuares, não fique com o rosto abatido, mas quando fizer isso, não pareça como os homens que jejuam, porque eles já têm a sua recompensa. Mas se você jejuar, arrume seu cabelo, lave seu rosto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus, ele está falando muito da aparência. Então, considere quem você vai agradar e a quem você está se destinando. Se Deus Pai, ele te observa, considere que Ele é a pessoa mais importante que você deve pensar. Eu digo pessoa, mas Ele é tremendo. Deus não é uma pessoa, é claro, foi só um erro, uma imprecisão minha. Mas Ele é aquele que realmente você tem que se importar. E quando você pensar, e quando vier um pensamento inadequado ou alguma coisa do tipo, considere o que o Senhor acha a respeito disso. E como saber o que o Senhor acha? Leia as palavras de Jesus. Leia os evangelhos, comece pelos evangelhos, se você não tem contato com a Bíblia. Falo sobre o evangelho, João 3,16. A salvação foi Ele que conquistou. O mérito é de Jesus. A palavra de Deus fala, venha do jeito que você está e se achegue à presença do Senhor. Venha do jeito que você está e eu limparei as suas feridas, eu te curarei, eu te restaurarei. Venha e tenha um relacionamento comigo mediante o nome de Jesus. O único sacrifício que poderia nos salvar seria o sacrifício do Cordeiro. Acabamos de passar pelo período da Páscoa. Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. Quem sabe mais para frente eu fale sobre isso. Mas o fato é, comece colocando os seus passos nos seus devidos lugares e estabeleça os seus devidos alicerces. Então, se você vai pisar em algum lugar, e falo aqui de uma maneira poética, coloque os seus pés nos alicerces. E um dos alicerces bíblicos é João 3,16, e considere o que fala a palavra de Deus. Deus amou ao mundo de tal modo que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais para frente fala, a vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus. Considere que você pode fazer muitas coisas na sua vida, mas a salvação quem fez foi Jesus. A sua salvação quem conquistou foi Jesus. Não é você que vai conquistar a sua salvação.
ela já foi conquistada. Você acha que você consegue fazer melhor que Cristo? Ao longo do canal você perceberá que eu tenho uma linha que ela é uma linha protestante e tenho muito apreço aos irmãos arminianos, mas esse canal vai seguir um pouco essa linha, tá bom? Eu vou entregar esse canal para que o Senhor ele abençoe e que possa abençoar alguma outra pessoa. E eu fiquei me perguntando por que eu poderia abençoar alguém com tantos nomes, como Augusto Nicodemos, enfim, Paul Washer, enfim, tantas e tantas pessoas, né? E nessa última semana eu tive alguns sinais que podem sinalizar que talvez seja um momento para eu dedicar alguns minutos, meu tempo para a minha vocação e compartilhar a palavra de Deus com vocês, compartilhar um pouco de teologia, né, para quem deseja, tá certo? Fique com Deus, vamos lá, espero compartilhar vários estudos aí teológicos com vocês, indicação de livros, enfim, e também contar um pouco da minha experiência, aquilo que eu puder ajudar, né? Quem está acima de mim, que tem mais conhecimento teológico ou que tem uma visão diferente, eu vou agradecer se você puder contribuir com alguma coisa. Quem está abaixo de mim, não abaixo no sentido hierárquico, mas talvez que saiba um pouco menos que eu, por não ter tido a oportunidade de estudar no seminário e também ter tido tempo para estudar a palavra de Deus, eu espero que eu possa te ajudar a compreender a palavra de Deus, que o Senhor me capacite para isso. Fique com Deus novamente e nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui.